Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade na aula 4. A gente vai estar falando um pouquinho da base sobre escalas e cotas. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, escalas. Bom, o desenho técnico projetivo, tá? A gente sabe que tem um projetivo e um não projetivo, né? O desenho projetivo, que são os desenhos de peças, né, de equipamentos, a gente sempre vai ter uma relação entre a distância, o que a gente chama de distância gráfica, representado pela letra D, e distância natural, representado pela letra N. Bom, essa relação que vamos chamar de escala do desenho, pessoal, tem uma norma que a gente deve seguir, que é a NBR 8196. Bom, quando a gente faz um desenho no papel, a gente tem que fazer em escala definida, tá? Mas quando a gente faz um computador, a gente já tem a definição de escala, já é feita, né, na própria impressão, né, no preparo para impressão. Aí eu imprimo, né, do tamanho que eu quiser. Um exemplo, tá? Imagine que eu tenho um terreno que mede 12 metros por 30 metros. Bom, essa é a distância natural do desenho, tá? E agora, o que foi desenhado na folha 4 de papel? Enfim, optou-se em desenhar um retângulo, né, de 12 por 30 centímetros. Por quê? Porque não cabe 12 metros e 30 metros dentro do papel. Então a gente tem que fazer essa redução. Então foi utilizada aqui a escala gráfica para fazer essa representação. A gente, né, teve aqui uma redução. Olha só, neste caso, cada metro no terreno vale no papel, na realidade, 1 centímetro. Então, 1 centímetro representa 1 metro, né, no papel. E todos os detalhes do desenho seguem a relação de 1 para 100 ou 1, 2 pontos 100, ou seja, seriam as formas da gente fazer a leitura e representação de proporção no desenho. Tá? Bom, em outros casos poderia ser o contrário, né? A ampliação ou escala natural. Depende muito daquilo que você vai desenhar e para quê, né? Qual a aplicação. Bom, a gente usou nesse caso aqui a escala de redução. Por quê? Porque o terreno é muito grande e não cabe dentro da folha de papel. Então a gente usou a escala de redução. Tipos de escalas possíveis. A escala natural, tá? Que o D é igual ao N, a distância, a escala natural, a distância gráfica é igual à distância natural. A escala de ampliação, onde a escala gráfica é maior do que a escala natural, eu ampliei. Existe a escala de redução, tá? Onde o 1 é menor que n, ou seja, né, ela vai ser menor do que a distância natural. Aqui tem alguns fatores de escala, né? São as mais utilizadas, as mais recomendadas. Escalas de ampliação, a gente tem a escala de 2 para 1, significa que o desenho vai ficar 2 vezes maior do que a escala natural, 5 vezes maior do que a escala natural, 10 vezes maior que a escala natural, 20 vezes maior que a escala natural, 50 vezes maior que a escala natural. Tem a escala natural, que é 1 para 1, né? Aquilo que eu estou enxergando, medindo, é o mesmo que eu estou desenhando. Temos a escala de redução, 1 para 2. Seria 2 vezes menor do que a minha escala natural. 5 para 1, 5 vezes menor do que a escala natural. O exemplo da planta que a gente falou, do terreno, ele está 100 vezes menor que a escala natural. Reparem, quando é ampliação, o valor maior vem aqui à esquerda. Quando é redução, o valor maior vem aqui na direita. Algumas observações importantes. No esboço cotado, as medidas do objeto não são reproduzidas com exatidão, portanto, fora de escala, apenas respeitando as proporções do
objeto. Então, o esboço é quando a gente faz um rabisco no papel, a gente faz um croquis, a gente faz, né, uma simulação daquilo que é a peça. As dimensões angulares do objeto permanecem inalteradas. Nas representações em escalas, as formas dos objetos são reais são mantidas. Todo desenho no papel deve indicar a escala utilizada na legenda, né? Eu preciso saber que aquele terreno que eu desenhei está na escala 1:100. Eu não posso deixar sem escala, porque quem for medir, né, vai ficar perdido, não vai saber em que escala que está. Bom, caso existam numa mesma folha desenhos de escalas diferentes, então devemos, na legenda, no campo escala, escrever a palavra indicada e na base direita de cada desenho indicar a escala. Então, se eu tenho vários desenhos com várias escalas diferentes, então na base do desenho ali eu tenho que indicar que escala que está aquele desenho específico. Um exemplo aqui de escala natural, tá? Isso aqui é um punção, é uma ferramenta utilizada aí na área da mecânica, tá? Esse desenho aqui, ele está desenhado na escala 1:1, ou seja, o mesmo tamanho original dele, físico, está sendo desenhado aqui no papel. Bom, é relativamente pequeno, né? Então ele cabe tranquilamente aí numa folha. Aqui, uma escala de redução, né? Eu não conseguiria colocar, né, uma planta aí de um banheiro desse, né, dentro de uma folha, ou uma planta de uma casa inteira dentro de uma folha. Então aqui, tá, eu coloquei a redução de 1:50, tá? Eu reduzi 50 vezes o tamanho original para caber dentro da folha. Aqui um exemplo de ampliação, né? A imagem de uma agulha. Essa agulha, eu preciso desenhar ela maior, porque quem for fabricar essa agulha precisa desenhar, né? Por exemplo, e enxergar melhor esse desenho. Tá? Então ela tem que ser uma escala de ampliação para ficar maior o desenho e a gente poder visualizar. Então aqui a escala utilizada foi 2:1, ou seja, no tamanho natural ela era muito pequena e foi ampliado para 2 vezes, né, o tamanho dela. Escala gráfica, né, o escalímetro. Na verdade é uma escala que ela é uma régua que ela é dividida, ela tem 6 possibilidades de medidas, tá? Então quando a gente tem um desenho numa folha, por exemplo, 1:100, né, na legenda, eu pego essa escala, vou na escala 1:100 e ali eu consigo transferir automaticamente, né, o valor daquela parede, por exemplo, né? Ou daquela peça que esteja na dimensão que manda a escala. Tá? Bom, aqui um exemplo, né? Assim, se um desenho está na escala 1:50, podemos ler diretamente todas as suas medidas sem cálculos, apenas medindo o desenho com uma escala gráfica. Bom, existem escalas gráficas de plástico, chamadas escalímetros, que possuem em uma só peça, né, 6 diferentes escalas, né, graças à sua forma triangular. Tá? O exemplo pode ter 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:25. Bom, e aí a gente pode descobrir a escala de um desenho medindo a distância gráfica e comparando com o valor descrito na cota. Dessa forma a gente facilita aí a leitura. Cotas, pessoal. Todo desenho ele é composto também pelas cotas, né, nas quais mostram o dimensional dessa peça. Tá? Então, além dele mostrar a sua forma construtiva, tem que dizer para a gente quais são as medidas para a sua própria construção. Tá? Ela deve ser feita de forma racional, limpa. Né? A gente não pode ficar enchendo de cotas o desenho que acaba ficando muito feio, né? Muito rasurado, muito poluído, né? Como a gente diz. Colocar realmente as cotas só nas partes necessárias. Um exemplo, né, das cotas. O que é a cota? Né? A cota é composta pela linha de cota, né, indicado aqui pelas setas, pela linha de extensão, que limita um lado e o outro, pela seta e pelo valor numérico. Tá? Se eu der um zoom aqui nessa seta,
a gente vê que a seta deve se posicionar aproximadamente, né, mais ou menos 2 milímetros da extremidade aqui superior da linha de extensão, 2 milímetros para baixo seria o início da seta. Reparem, né, ela não começa na ponta aqui da linha de extensão, ela começa um pouco para baixo. Tá? Que mais? A gente deve ter uma distância mínima, respeitar uma distância mínima de 8 milímetros, tá? Entre o desenho e a nossa linha aqui de cota. Se a gente tiver que fazer duas cotas muito próximas uma da outra, a gente deve respeitar aqui uma distância mínima, tá? Entre duas linhas de 5 milímetros. Então, a distância entre essa linha e essa deve ser de 5 milímetros. Um outro ponto a gente deve observar é o tamanho aqui do valor numérico, tá? O mínimo de 3 milímetros. E a questão da seta, ela deve ter uma largura, esse L representa a largura, de 3 a 5 milímetros, tá? Uma observação, se você faz com 3, faça tudo com 3. Se você iniciar com 5, faça tudo com 5. E o ângulo dessa seta deve ser um ângulo de 15 graus. Bom, aqui um outro exemplo, né? A linha de cota deve ser paralela à linha do desenho, tá? Então, se aqui essa linha está com um determinado ângulo, essa linha de cota também deve ficar com um determinado ângulo. E aqui alguns exemplos de cotas para a gente exemplificar, né? A cota de centro, né? A distância entre as linhas de cota, né? O valor deve ficar sempre centralizado, uma distância de mais ou menos 1 milímetro para encostar na linha de cota, e assim por diante. Bom, pessoal, isso é uma aula bem introdutória na questão de cotas, né, e escalas, e isso vai ser tratado na prática através de exercícios. Boa noite a todos e até a próxima.